Boa tarde. Venho por meio desse vídeo falar um pouquinho sobre a Lei 12.010, né? Que é a lei sobre adoção. Alguns concursos estão cobrando essa lei e eu pretendo situar os principais pontos para se tornar um estudo reduzido aí, redigido, né? Para quem tem interesse em entender um pouquinho mais essa lei. Além disso, alguns vocabulários, eu busquei o significado, então vou tentar trazer para vocês uma linguagem mais acessível, mais agradável e mais fácil de entender. Embora seja lei, e essas leis de direito são bem complexas, né? Assim, em vocabulário, em estrutura. Então, o que eu fiz? Eu marquei os pontos principais e vou tentar explicar da melhor forma possível para vocês, tá? Como eu falei, uma linguagem fácil e acessível, tá? Então a Lei 12.010 fala sobre adoção. Então ela vai falar de todos os requisitos, dos procedimentos necessários para que possa se realizar a adoção. E que já fique claro, a adoção pode ser feita por brasileiros e por estrangeiros. Segundo essa lei, existem alguns requisitos específicos para estrangeiros, que a gente vai abordar logo a seguir, tá? Daqui a pouco. Pois bem, eu vou ler alguns trechos e o que eu achar interessante assim explicitar um pouquinho mais, eu vou trazer para vocês. Ela comenta aqui: garantia do direito à convivência familiar a todas as crianças e adolescentes. Adolescentes aí a gente entende o que é menores de 18 anos, tá? A intervenção estatal. Intervenção estatal é quando o Estado ele interage, ele interfere diretamente na situação. Isso quer dizer intervenção estatal. O Estado, né, tentará dar o apoio à família natural. Então, o primeiro vocabulário aí que eu acho interessante falar. Família natural. Família natural é o mesmo que a família original. O pai e a mãe, genitores. O que é genitores? Que geraram a criança, que os gametas influenciaram para que gerasse essa vida. Então são os pais biológicos. Tudo isso é sinônimo. Família natural, pais biológicos, genitores ou progenitores. É tudo sinônimo. Então o Estado ele vai tentar estimular a manutenção, eles falam isso, eles botam essa palavra, manutenção na família natural, ou seja, na família original. E existe uma certa explicação para isso, porque a criança, de certa forma, o adolescente, ele já se habituou com aquela família. Então o Estado ele vai dar assim, uma certa prioridade para que esse vínculo, essa manutenção com essa família natural seja mantida. Ressalvado impossibilidade por decisão judicial. Ou seja, o Estado ele vai entender, se o juiz impor que não é interessante que o adolescente ou a criança permaneça na família natural, o Estado vai ter que respeitar essa decisão judicial. Ok? Então, o Estado ele vai tentar dar apoio para garantir esse vínculo na família natural, ressalvado impossibilidade determinada por decisão judicial. Ou seja, se o juiz achar que não é interessante, o Estado tem que respeitar. Na impossibilidade serão colocados sobre adoção, tutela ou guarda. Adoção, tutela ou guarda. Desculpa, gente, aqui é frente de rua, então, e todo mundo aqui, sabe? Todo mundo tá em casa, a rua tá cheia de gente,
Essa época é maravilhosa, né? Então já viu, né? As pessoas ficam para um lado para o outro falando, infelizmente. Imagina eu estudando com isso. É uma benção. Ok. Então, na impossibilidade serão colocados sobre adoção, tutela ou guarda. A adoção é aquele processo que a gente já conhece, né? O casal, ele passa por toda uma avaliação psicológica, psicossocial, que eles chamam, e esse casal consegue, se ele for aprovado nessa avaliação psicossocial, eles conseguem uma inscrição no quadro geral de pessoas habilitadas para adoção, tá? Então a adoção, esse casal ele passa por um processo de avaliação e análise psicossocial. Nessa avaliação eles veem, depois eles vão especificar os itens, mas em geral, identidade desse sujeito, o que ele faz, qual é a profissão dele, onde é que ele reside, né? Se esse casal é casado ou tem união estável, né? Eles pegam essas informações sociais iniciais, ok? Aí se esse casal passar, as informações estão tudo coerente, os dados foram coletados, eles passam por uma avaliação psicossocial, que aí já é formado, diz a lei, por uma equipe multiprofissional, como é que se fala? Multiprofissional, ou seja, eu acredito que seja uma equipe formada por psicólogos, psiquiatras, médicos, assistentes sociais, né? Então é um grupo cheio de profissionais de várias áreas. Então a adoção é justamente feito por esse casal, que ele vai passar por essa avaliação, né? Primeiro dos seus dados. Desculpa, gente, às vezes eu tenho que dar uma parada porque o barulho na rua fica muito complicado, tá? E aí vai interferir na qualidade do áudio, tá? Eu ainda estou aprendendo a fazer áudio, essas coisas, então o que eu puder evitar de barulho para atrapalhar é melhor, tá? Ok, então a adoção é justamente esse casal, ele pode ser casado ou união estável. Que fique claro, eles falam que união estável também deve ser comprovada, tá? Depois eles vão explicar direitinho como é que é essa comprovação. Então eles pegam esses dados pessoais desse casal, nome, profissão, ocupação profissional e tal, renda, e aí eles vão analisar. Se for aprovado, os dados foram dados corretamente, eles vão passar por uma análise por uma equipe multiprofissional. Vários profissionais vão analisar também esse casal, se eles têm aptidão, se eles têm condições de adotar uma criança ou um adolescente. Incube ao poder público assistência psicológica à gestante e à mãe, pré ou pós-natal. Gestante e mãe. Gestante é quando a mulher ainda não completou os 9 meses e se encontra grávida. E mãe é quando a criança já nasceu, tá? Então o poder público ele tem essa obrigação de prestar um atendimento psicológico a essa gestante e a essa mãe. No período pré e pós-natal, ou seja, antes e depois do nascimento. A assistência também englobará gestantes e mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção. Ou seja, se a gestante verbalizar que quer deixar a criança para adoção, colocar para adoção, o poder público ele tem que prestar essa assistência psicológica. A gente conhece alguns processos pós-parto como depressão, né? Eles chamam de depressão pós-parto. E provavelmente é para justamente evitar esses quadros temporários de alteração psicológica que a pessoa pode até se arrepender depois de ter colocado para adoção. Então essa assistência psicológica é justamente para evitar esses pormenores que podem aparecer depois, né? E aí, as gestantes e mães que mostrarem ter interesse em entregar o filho para adoção serão encaminhadas à Justiça da Infância e Juventude, tá?
Acredito que esse auxílio psicológico, né, e esse encaminhamento à justiça seja também não só para efetivamente dar entrada ao processo de colocar a criança ou adolescente para adoção, mas também de esclarecer para esse pai e para essa mãe outras possibilidades, né? Às vezes a pessoa está numa situação econômica complicada, que não pode suster esse filho, né? Ou a pessoa está passando por alguma dificuldade emocional. Então, o governo ele sempre vai tentar manter a manutenção, esse vínculo com a família natural, que a gente falou lá atrás, ou seja, a família que gerou essa criança. Ele vai tentar, ressalvado se o juiz considerar inapropriado que a criança ou adolescente permaneça nessa família. Criança e adolescente ou adolescente em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada a cada 6 meses, devendo a autoridade judiciária decidir de forma fundamentada pela reintegração familiar ou em família substituta. Deixa eu só apagar aqui para não ficar confuso, né? Depois eu vou voltar aqui nesses temas que eles vão esclarecer a tutela e a guarda, tá? Então, assim, a cada 6 meses, a criança e o adolescente, em programa de acolhimento, vai ter sua situação reavaliada. Então, a cada 6 meses, eles vão passar por uma reavaliação. Reavaliação. E eu acho que eu escrevi errado, desculpa, gente. Live online, né? Ao vivo, acontece essas coisas, tá? Não me recrimine. Reavaliação. Tá? Então, a cada 6 meses, crianças e adolescentes em processo de acolhimento, em programa de acolhimento, vai ter sua situação reavaliada, devendo a autoridade judiciária decidir de forma fundamentada pela reintegração familiar. Aqui é a reintegração na família natural, original, ou em família substituta, ou seja, outra família que não é a progenitora, não é a que gerou essa criança. Essa permanência em programa de acolhimento não pode passar de 2 anos, tá? Programa acolhimento. Não pode passar de 2 anos, tá? Essa permanência. Esse programa de acolhimento ele tem que em 2 anos chegar a um consenso. Essa criança vai voltar para a família natural ou essa criança vai ser posta para adoção. Eles têm 2 anos, até 2 anos para tomar essa decisão. A reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência a qualquer outro. E está incluído, né, orientação e auxílio a essa família natural. Gente, o governo ele trabalha com a ideia central. Eu não estou defendendo o governo, que fique bem claro aqui, eu estou só esclarecendo a lei. E a forma que o governo pensa, que ele coloca em prática aquilo que a lei determina. O governo, para o governo, é interessante para eles, lá atrás, quem já leu a lei 8.000, é mesmo? Aquelas leis lá do funcionário público e tudo, eles têm um conceito lá chamado produtividade, que é mostrar resultado tendo o mínimo de gasto possível. Isso é um dos princípios dos nossos órgãos governamentais. É você realizar a tarefa tendo o menor gasto possível. E por que eu estou falando isso aqui? Porque isso fica claro aqui nessa parte da lei. A reintegração de criança e adolescente à sua família, ou seja, a família originária, natural, terá preferência, será preferencial, eles darão prioridade para isso, eles, se possível, eles optarão mais por isso do que pelo processo de adoção. A qualquer outra. E
para que mantenha esse laço à família natural, poderá essa família ser incluída em programas de orientação e auxílio. Por quê, gente? Se a gente for por essa ideia da produtividade lá, das leis anteriores, que muita gente já estudou, você mantendo a criança ou adolescente na família natural é muito mais econômico, porque essa criança, esse adolescente já está habituado a essa família, ela já conhece esses parentes, ela já conhece a dinâmica, né? Ela nasceu nessa família, ela já conhece, ela já está habituada. Então, isso vai fazer poupar o governo de pagar profissionais da área de saúde, né? Profissionais de várias outras áreas, assistência social, etc., para preparar a família, porque a família, a princípio, já sabe, já teve aquela criança, já teve aquele adolescente e já sabe interagir com ele. Então não vai precisar do auxílio de psicólogo, assistente social. Ou se precisar, vai ser um auxílio muito mais rápido, mais breve, porque essa família já teve contato com esse adolescente, com essa criança. E esse adolescente, essa criança já conhece esses pais, esses parentes. Então esse programa que eles têm, quando é uma família adotiva, de apresentar a criança, de apresentar o adolescente, de ter como facilitadores desse entrosamento assistentes sociais, psicólogos, ou seja, eles botam como equipe multiprofissional. Provavelmente terá todas essas áreas. Então, há um investimento de tempo. Uma criança está chegando numa família que ela desconhece, vai demorar mais tempo para ela se habituar àquela família nova. Vai precisar de mais profissionais para ajudar nesse entrosamento. E se a criança não der certo nessa primeira família adotiva? Aí entra novamente todo o investimento para colocá-la numa segunda família adotiva. E nisso leva tempo, leva investimento estatal. Por quê? Eles não simplesmente, a lei aqui fala claramente isso, eles não jogam a criança dentro dessa família nova. Eles não jogam esse adolescente dentro da família nova. Eles acompanham durante um tempo para ver como é que vai ser um entrosamento. E para isso eles botam lá programas de interação. Eles têm programas para permitir a interação dessa família com esse adolescente, com essa criança. Tá? Então isso requer tempo e investimento. E o governo, como ele trabalha com essa ideia de mostrar resultado, mas investindo o mínimo possível, tendo menos gasto possível, para eles é mais interessante manter a família natural, porque a família natural a criança já conhece, já interage, o adolescente já está habituado. Vai apenas auxiliar os profissionais dessa equipe multiprofissional, vai apenas auxiliar na interação, na reestruturação de algumas coisas. De repente a família está com alguma dificuldade de comunicação econômica, então o governo vai inscrever essa família em programas como Bolsa Família e outros, né? Acredito que deva haver outros, né? Então há como eles falam, uma preferência à família natural justamente por isso, porque o investimento vai ser menor e além de ser menos sofrido para essa criança, para esse adolescente, porque ele já conhece esses pais. E às vezes algumas famílias colocam o filho para adoção por falta de condição econômica mesmo, né? Não tem como sustentar. Antes de ter um filho, o ideal é o quê? Que o casal se planejasse financeiramente, né? Enfim, e na maioria das vezes não acontece. O filho às vezes vem como algo inesperado, né? Então esses programas do governo eles dão preferência à família natural por causa disso, por causa da economia e além de ser menos sofrido para a criança e para o adolescente. Eu deduzo isso. Entende-se por família extensa ou ampliada. Isso é um outro vocabulário que aparece nessa lei. Família extensa ou ampliada. Tá? É bom a gente entender esse vocabulário para não ficar, né,
com dificuldade de decorar. A gente entendendo o que significa fica mais fácil. É aquela família que se estende para além dos pais e filhos, ou do casal, formada por parentes próximos. Eu imagino que família extensa ou ampliada, né, que eles falam aí, são os tios, os avós, os primos, né? É aquela família que sai do núcleo central de pai e mãe. É a família que norteia esse núcleo. São os tios, os avós, os primos, né? É aquilo que se estende para além do núcleo central, que é o pai e a mãe. Então, eles chamam de família extensa ou ampliada. A criança ou adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional. Gente, esse nome vai aparecer muitas e muitas vezes, tá? Eu não sei se pode cair até em questão de concurso, né? Que tipo de equipe? Aí, multiprofissional, interprofissional. O nome certo é o quê? Interprofissional. Eu até mencionei antes, né? Multiprofissional. Porque eu devo ter visto em alguma outra lei. Mas nessa aparece interprofissional. Tá? Profissional. Tá? Interprofissional. Então, essa equipe é aquela que eu falei, tem psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, médicos, obstetras, né? Essas áreas aí. Ok, então essa equipe interprofissional, né, que irá intervir aí como facilitadora desse entrosamento dessa criança, esse adolescente com a família adotiva. Eles é que vão analisar esse casal que está se propondo a se inscrever como casal que quer uma adoção, né? São eles que vão analisar, interprofissional. Maiores de 12 anos terá o seu consentimento colhido em audiência. Eu deduzi o quê? Que acima de 12 anos ele vai ter uma voz mais ativa. A criança é um pré-adolescente, né? 12 anos é a idade que passa da infância para a adolescência. O pré-adolescente ele vai ter uma voz mais ativa. A opinião dele vai ser considerada. E ele, inclusive, será necessário o seu consentimento, tá? Então a gente fala assim, ó, mais de 12 anos, eles precisam de quê? De consentimento dele. Tá? Eles precisam do consentimento dele. Porque essa lei depois ela vai falar que eles pegam a opinião de qualquer idade, tá? Sendo criança, adolescente, não importa a idade, eles vão levar em consideração a opinião, eles vão ouvir essa criança, esse adolescente. Isso até me surpreendeu, eu não sabia que era assim. Está dizendo essa lei que eles consideram sim a opinião da criança e do adolescente, tá? E eles ainda falam que dependendo da idade, a coleta dessa opinião é de maneira pessoal, é de maneira personalizada, vamos dizer assim. Uma criança de 4 anos não vai ser coletada a sua opinião da mesma forma que uma criança de 8 anos, certo? Então, de acordo com a idade, eles vão respeitar isso, eles vão coletar a opinião dessas pessoas, né? Na hora de dar prosseguimento aí aos processos de adoção. Eles vão levar em consideração essa opinião. Inclusive a afinidade, a afetividade entre a criança e esse propício adotante, né? Ok? Levar-se em conta o grau de parentesco, afinidade ou afetividade, é o que eu falei, né? Se a criança mostra uma afetividade maior com o pai, né? Eles vão levar isso em consideração. Ela tem um carinho muito grande pelo pai. Será que tem como manter esse vínculo com esse pai, com esse progenitor?
ou se a criança manifesta um carinho muito forte pela futura mãe adotiva, eles vão levar isso em consideração. Poxa, essa criança gostou dela como mãe, tá? Além disso, o grau de parentesco. Eu acredito que nesse nível, por exemplo, o pai e a mãe não têm condição de criar um filho, mas a avó demonstra, né, é aquela ideia da família ampliada ou extensa. A avó mostra interesse em ficar com esse neto, acredito que o Estado vai dar preferência para essa avó, até porque ela tem um vínculo de parentesco, tá? E de certa forma ela pertence à família natural, ou seja, à família original. Grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda, procurando-se evitar o rompimento dos vínculos fraternais. A gente vê aí na mídia, né, muitos casais que adotam um grupo de irmãos. E o próprio Estado ele estimula que as pessoas que vão fazer a adoção, elas adotem grupos de irmãos. Porque pensa só, gente, se coloca no lugar, a família, o pai e a mãe, não querem saber desses filhos. O que se espera? Que os irmãos eles criem um vínculo forte entre si, né? E aí, chega uma pessoa para adotar, gostou da irmãzinha, mas não gostou do irmão, imagina o sofrimento que deve ser, né? Ela se separar da única pessoa que restou da família dela, original. Então o Estado ele estimula, quando se adota irmãos, adotar todos juntos, para que eles vão para a mesma família adotiva, tá? Ou eles sejam colocados sob tutela ou guarda juntos, terem o mesmo tutor, ter a mesma guarda, né? A colocação em família substituta será precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior pela equipe interprofissional. É o que eu falei, né? Eles não vão simplesmente colocar a criança ou adolescente na família. Eles vão acompanhar essa família durante um tempo. Eles vão analisar essa família antes de receber a criança ou adolescente e depois de já com a criança e com o adolescente. Eles vão acompanhar. Porque tem casais que podem muito bem se comportar de maneira apropriada durante a preparação, mas quando a criança ou o adolescente estão lá, é outra coisa. Então, para não correr esse risco de colocar em risco essa vida dessa criança e desse adolescente, essa equipe interprofissional faz esse acompanhamento mesmo após a adoção. Em se tratando de criança ou adolescente indígena, é obrigatório respeitar sua identidade social, cultural, costumes e tradições. Ou seja, deixa eu até fazer umas anotações aqui. Criança indígena, né? Vamos dar um exemplo de uma criança indígena de 9 anos, que ela viveu até 9 anos com a tribo dela. E ela aprendeu a falar um idioma, ela aprendeu a ter certos comportamentos culturais. Ela vai para uma família e a família insiste que ela esqueça essa origem. Isso é uma violência. Então, quando se adota uma criança indígena, né, de descendência indígena, a criança ou adolescente, essa família tem que estar preparada para receber essa criança com esse conteúdo cultural, tá? Eles dão prioridade para que essa criança seja colocada, né, no meio de sua comunidade, ou seja, outro indígena de repente a adote, né, para evitar justamente esse choque cultural. Quando a criança é pequenininha, ainda não verbaliza direito, ainda não tem um raciocínio muito desenvolvido, de repente, né, pode até, vamos dizer assim, influenciá-la a gostar mais de uma outra cultura e tal. Mas se ela vier com essa cultura indígena bem arraigada, ela tem que ser respeitada em seu espaço cultural, tá? A guarda de criança ou adolescente a terceiros não impedem o direito de visitas por pais, como o dever de prestar alimentos. Mesmo a criança estando sob tutela ou guarda, os pais naturais aqui, tá? Os progenitores que geraram ela, eles têm essa obrigação de visitá-la
não é obrigação. Não impede o direito de visita dos pais como dever de prestar alimentos. Ah, tá. Então os pais se idealiza que eles a visitem e tem a obrigação de sustentá-las, de prestar alimento, tá? É o que a lei está falando. A pessoa ou casal cadastrado poderá receber mediante guarda, né? A tutela será deferida à pessoa de até 18 anos incompleto. A tutela é para jovens menores de 18 anos. O tutor nomeado por testamento autêntico deverá, em 30 dias, ingressar com pedido destinado ao controle judicial. Então, se o tutor for nomeado por testamento, vamos lá, tutor nomeado por testamento, ele tem 30 dias, tá? 30 dias para ingressar com pedido destinado ao controle judicial do ato, tá? Somente a tutela a pessoa indicada de última vontade, se comprovado vantajosa ao tutelando e que não existe outra pessoa em melhores condições. Ou seja, a tutela pode ser indicada também em alguma pessoa específica, que eu entendi aqui, né? Se comprovada vantajosa, essa tutela, essa pessoa específica que foi indicada, a tutela dela for considerada vantajosa. A adoção é medida excepcional e irrevogável. Se deve recorrer apenas quando esgotados recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa. Exatamente, é o que eu falei antes. Eles dão prioridade à família, à permanência na família natural ou extensa. A família natural são os progenitores, quem gerou essa criança, e extensa são aqueles parentes que rodeiam o núcleo familiar, pai e mãe. São os avós, tios, primos, tá? Tataravós. É vedada a adoção por procuração, ou seja, ela é presencial. A pessoa tem que estar presente. Ela não pode simplesmente mandar um advogado ir lá e dar todo o início lá. Não, a adoção tem que ser presencial, a pessoa tem que estar presente. Não pode adoção por procuração. A pessoa pedir um terceiro ir lá para adotar aquela criança no nome dela. Não pode, ela tem que ir lá fazer isso presencialmente. Podem adotar os maiores de 18 anos, tá? Então, maiores de 18 anos podem ser adotados, tá? Para adoção conjunta, é necessário que os casais sejam casados ou união estável, tá? Vamos lá, adoção conjunta. Eles têm que ser casados ou união estável. Casados, eu imagino que tem que ter a certidão de casamento, ou seja, não pode só falar de boca. Tudo que você alega perante a justiça tem que ser comprovado por documentos. Então, casados, né? Na igreja, casados no cartório oficializado, né? E a união estável também tem que ser comprovada. Estão falando aqui, ó, comprovada a estabilidade da família, tá? A união estável também tem que ser comprovada. Ou manter a união estável, comprovada a estabilidade da família. Divorciados e ex-companheiros podem adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas. É como se fosse filho de casais separados, não é?
quando não é adotado, por exemplo, um filho, o casal se separa, teve um filho, um casal casou, teve um filho e decide se separar. Aí os pais vão para a justiça, o divórcio, tá, separação, litigioso, tá, né, sei lá o nome disso, sei. Faz a separação lá no juiz, e aí eles decidem juntos quem vai visitar tal dia, né, quem vai ficar com a criança ou com o adolescente tal dia e tal. A adoção é um processo parecido, eles vão chegar a um acordo, quem vai ficar com a criança tal dia, quem vai fazer a visita tal dia, quem vai ficar mais tempo com essa criança ou com esse adolescente, né? O adolescente vai morar mais tempo durante a semana, não sei. Eu acredito que seja parecido, entendeu? Como filho de casais separados, filhos que o casal teve, é a mesma coisa. O adotivo é a mesma coisa, né? O casal está separado, mas o pai combina com a mãe de ficar segunda, terça e quarta. A mãe fica quinta, sexta, sábado, domingo, sei lá. Entendeu? Eu acredito que seja parecido com quando é com os filhos naturais. Seja o mesmo procedimento. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica após completar 18 anos. Tem muita gente aí adotada que faz isso, né? O pai e a mãe falam, acha interessante falar, e aí essa criança vai em busca, né, do seu pai e sua mãe original, verdadeiro, genitor, né, progenitor. Então, após ela completar 18 anos, ela pode fazer isso, ela pode procurar os pais biológicos, tá? Porque os pais adotivos são pais também. A única coisa que eles não são é essa ligação sanguínea, né? Então, ela pode sentir necessidade de procurar essa origem. Então, ela pode sim procurar, após 18 anos, os seus pais biológicos. O acesso ao processo de adoção poderá ser deferido a menor de 18 anos, assegurada orientação e assistência jurídica e psicológica. A inscrição de postulantes à adoção será precedida de preparação psicossocial e jurídica, orientado pela equipe técnica, tá? Aquela interprofissional. Então, vamos dizer, um casal se inscreve para adoção, para adotar uma criança. Eles vão antes passar por uma preparação psicossocial e jurídica. Psicossocial, acredito que seja uma avaliação psicológica e social deles, né? Como é que eles são, como eles se bancam, como é que eles têm a renda. E jurídica para ver se não tem antecedentes criminais, algum processo, né? Alguma coisa assim. Sempre que possível, a preparação incluirá o contato com as crianças e adolescentes em acolhimento familiar ou institucional, em condições de serem adotados, sob orientação, supervisão e avaliação dessa equipe técnica. Serão criados cadastros estaduais e nacional de crianças e adolescentes e de pessoas e casais habilitados à adoção. Pelo que entendi nessa lei, gente, não sei se passou desapercebido aí, mas eu acho interessante ressaltar aqui e destacar. Que ele fala aqui, ó, serão criados cadastros de pessoas ou casais habilitados à adoção, ou seja, não necessariamente precisa ser um casal para adotar. Uma pessoa pode adotar uma criança. Eu achei isso muito curioso porque eu não sabia. Antes de ler essa lei eu não sabia. Mas uma pessoa pode adotar uma criança também, um adolescente. Não precisa necessariamente ser um casal. Uma pessoa que se autossustém, que tem uma saúde psicológica boa, que tem uma situação financeira estável, que ela seja equilibrada mentalmente, ela pode adotar uma criança ou um adolescente. Que coisa, né? Eu achei muito curioso isso, porque eu achava que tinha que ser casal, e não é. A lei fala que pessoas também podem adotar. As autoridades estaduais e federais de adoção terão acesso integral aos cadastros, incumbindo-lhes troca de informações e cooperação mútua. A autoridade judiciária, no prazo de 48 horas, realizará a inscrição de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e pessoas ou casais deferida sua habilitação à adoção. Então, vamos lá.
Essas informaçõezinhas podem ser cobradas, então acho interessante destacar, né? Então, a autoridade judiciária, eu vou botar como juiz, tá? Que a gente já entende que juiz é a autoridade judiciária. Ele terá 48 horas para inscrever crianças. Tá com essa caneta aqui, fica mais curta, né? Aí terá 48 horas para inscrever crianças, adolescentes, pessoas ou casais tá? Então a autoridade judiciária terá 48 horas para inscrever crianças e adolescentes em condições de serem adotados e pessoas e casais que tiveram sua habilitação à adoção, ou seja, crianças e adolescentes que podem ser adotados e pessoas e casais que tiveram sua habilitação na inscrição do cadastro de adoção. A autoridade central estadual zelará pela manutenção e correta alimentação dos cadastros. Então, é o Estado que vai alimentar e atualizar esses cadastros. Então, é o Estado que vai, a autoridade central estadual. Um minutinho, gente. Desculpa, tá, gente? Que eu tive que dar uma paradinha. Então, a autoridade central estadual, ela irá alimentar esses cadastros, tá? Com comunicação à autoridade federal. Então, o Estado, ele vai alimentar essas inscrições, né? Desculpa, gente, é um mosquitinho. Ai, meu Deus do céu, um minutinho. Desculpa, gente, foi um mosquitinho que eu justamente fiz assim, eu tive que lavar até o rosto. É brincadeira. Enfim, então o Estado, ele vai nutrir, ele vai alimentar os cadastros, ele vai manter esses cadastros atualizados, ele vai inscrever, fazer a inscrição desses cadastros, com posterior comunicação ao federal. Ou seja, o Estado ele vai comunicar o federal com todos esses dados aqui, essas inscrições feitas, tanto de crianças e adolescentes habilitados à adoção, quanto de pessoas e casais habilitados para adotar. Então, o Estado que ele vai manter esse cadastro atualizado, se acaso o federal que precisar também consultar, mas a manutenção é do Estado. A adoção internacional somente se não for encontrado interessado com residência permanente no Brasil. Ou seja, há uma preferência por adoção do próprio brasileiro. Pode haver interessados de outros países, mas esse processo de adoção só vai progredir, só vai ir para as próximas etapas se não houver interessados brasileiros. Eles darão prioridade, como ele diz aqui, à adoção nacional. Então, a adoção internacional somente se não for encontrado interessado com residência permanente no Brasil. Enquanto não
localizada a pessoa ou casal interessado em sua adoção, será colocado sob guarda de família cadastrada de acolhimento. A família que acolhedora, vamos dizer assim, é uma família temporária, vamos dizer assim, né? A criança ou adolescente fica lá um tempo com essa família e depois ele vai para a família que o adotou, tá? Então, enquanto não localizado, não encontrado, vamos dizer assim, pessoa ou casal interessado na adoção, a criança ou adolescente será colocada numa família acolhedora. Eu acredito que seja uma época temporária. O cadastro e convocação dos postulantes à adoção serão fiscalizados pelo Ministério Público, tá? Então, qualquer esquema fiscal de fiscalização é Ministério Público, gente. Essa lei, ela destaca muito isso. O Ministério Público, ele é um supervisor do trabalho do Estado aí em relação à adoção. O Ministério Público, ele vai observar, ele vai fiscalizar, ele vai supervisionar o trabalho do Estado em relação à adoção. Somente a adoção em favor de domiciliado no Brasil, não cadastrado quando? Aí dá uns casos aqui. Pedido de adoção unilateral, formulado por parente com o qual se mantenha vínculos de afinidade ou afetividade, ou seja, a criança já conhece, né, já tem uma relação de amor com essa pessoa, de fraternal, né? E oriundo de quem detém a tutela ou guarda legal de crianças maiores de 3 anos que comprove afinidade e afetividade. Na adoção internacional, a pessoa ou casal postulante é residente ou domiciliado fora do Brasil. Então aqui ele fala o conceito. O que significa adoção internacional? É quando a pessoa ou casal é residente ou domiciliado fora do país, do Brasil. Então é uma adoção internacional. O casal mora fora do Brasil, ou a pessoa. A adoção internacional ocorre quando a colocação em família substituta é a solução adequada. Né? Que forem esgotadas possibilidades de colocação em família brasileira. Ou seja, o que eu falei, eles dão prioridade a uma família brasileira. Se não houver família brasileira, aí eles vão para a adoção internacional. Se tratando de adoção de adolescente, este foi consultado e se encontra preparado para a medida mediante parecer de equipe interprofissional. Essa equipe interprofissional, ela vai coletar, em alguns casos, o consentimento, a opinião da criança e do adolescente. Nesse caso aqui, ela vai coletar desse adolescente acima de 13 anos. Então, ele foi consultado, como a gente viu anteriormente, a partir dos 12 anos, ele tem que dar o consentimento. Essa pessoa que possui uma idade acima de 12 anos, ela pode já dar um consentimento, ela já passa a ter uma voz mais ativa. Né? A voz dela é decisiva também, resulta numa decisão. E essa equipe interprofissional que vai coletar esse consentimento, essa opinião. Como eu falei antes, essa opinião em qualquer idade ela é coletada. Desde pequenininho, 2, 3 anos, já está verbalizando, já está demonstrando ter uma certa clareza, uma opinião, eles coletam, tá? Só que a partir dos 12 anos, essa opinião é tratada com mais força, entendeu? Eles dão um peso maior, vamos dizer assim. Os brasileiros residentes no exterior terão preferência aos estrangeiros. Isso, gente, para decorar é até fácil, porque você, com certeza, uma criança ou um adolescente que nasceu numa família brasileira, se ela for para uma família adotiva brasileira, vai ser muito mais fácil, vai ser o mesmo idioma, a mesma cultura. Imagina uma criança que nasce aqui, até os 6 anos, vive com uma família brasileira, e aí ela é adotada por um casal de chineses, né?
para viver na China, imagina a diferença cultural, alimentação, idioma, religião, né? É uma outra realidade. Então o governo, os órgãos públicos, pensando nessa situação, eles dão preferência para casais brasileiros. Eles só dão para internacional se não tiver opções brasileiras. Tá? Então ele fala aqui, ó, os brasileiros residentes no exterior terão preferência aos estrangeiros, porque são brasileiros, eles têm o mesmo idioma, a mesma cultura, então o choque cultural vai ser menos forte, entendeu? Mesmo eles vivendo no exterior, uma outra realidade social. Mas dentro da família, essa criança vai ter esse conhecimento dessa cultura, desse idioma, ela vai se adaptar muito melhor do que ela chegar numa família chinesa, que fala um outro idioma, uma outra religião, uma outra cultura, né? Okay? A adoção internacional observará: a pessoa ou casal estrangeiro deverá formular o pedido de habilitação à adoção perante a autoridade central no país de acolhida, onde está sua residência habitual, ou seja, eles têm que dar entrada lá no país que eles moram. Se a autoridade central do país de acolhida emitirá um relatório, e lá essa entidade central de acolhida vai emitir um relatório desse casal, vamos dizer assim, um casal polonês. Eles dão entrada no pedido de adoção lá na Polônia. E lá na Polônia, essa entidade, a autoridade competente da Polônia, né, vai emitir um relatório com informações sobre identidade, capacidade jurídica dos solicitantes, situação pessoal, familiar e médica, e sua aptidão ou não para adoção, tá? Só apagar aqui, daqui a pouco vou ter que escrever de novo. Eu fico falando um tema e não tem nada a ver com o que está escrito, é chato, né? Então, esse casal polonês ele vai dar entrada lá na Polônia. Lá na Polônia eles vão falar com o órgão público lá da Polônia. Esse órgão público vai emitir um relatório sobre os dados gerais desse casal e se eles são aptos ou não à adoção. E aí essa autoridade polonesa, do órgão público polonês, vai emitir, né, o relatório à autoridade brasileira, tá? O relatório com toda a documentação, incluindo estudo psicossocial e cópia autenticada da legislação com prova da vigência das leis que relativas à adoção lá, eles têm que enviar também aqui. Os documentos em língua estrangeira serão autenticados, tá? O polonês, o casal polonês não pode chegar aqui simplesmente com um documento, uma xerox, tem que ser autenticado. E acompanhado de tradução por tradutor juramentado, né? Imagina o idioma polonês, deve ser bem diferente do nosso. Então esse documento aí tem que vir com uma tradução feita não por qualquer um, mas por um tradutor juramentado, ou seja, um tradutor que ele é legalmente aceito, protegido pela lei, ou seja, alguém de boa índole, correto, né? A autoridade poderá exigir complementação sobre estudo psicossocial à adoção. Se a autoridade brasileira entender que esse relatório não está dentro dos requisitos, ele pode pedir um estudo, uma complementação desse estudo, desse relatório, tá? Verificada a compatibilidade da legislação estrangeira, no exemplo que eu dei da polonesa com a brasileira, além do preenchimento por parte dos postulantes. Postulantes aqui são as pessoas que estão dando entrada nesse cadastro para adotar. Tá? Elas querem adotar uma criança ou um adolescente. Então, além do preenchimento por parte dos postulantes, à medida dos requisitos ao seu deferimento, será expedido o laudo de habilitação à adoção internacional que terá validade de 1 ano. Então, gente, ó, decoreba, laudo
de adoção internacional, tá? O laudo terá validade de 1 ano. É isso? Até 1 ano. Tá? Essa adoção internacional laudo tem validade de até 1 ano. Ela pode atingir 1 ano. De posse do laudo de habilitação, o endereçado será autorizado a formalizar o pedido de adoção do local em que se encontra a criança ou adolescente. Incumbe à autoridade brasileira o credenciamento de organismos estrangeiros para intermediar pedidos de habilitação à adoção internacional, com comunicação nos órgãos de imprensa e na internet. Algumas partes eu vou tentar ler mais devagarinho para poder assimilar melhor, tá? É admissível o credenciamento de organismos que, oriundos de países de Convenção de Haia, credenciados no país estrangeiro e no Brasil. Ou seja, é possível o credenciamento de organismos que tenham inscrição no exterior e no Brasil através dessa Convenção de Haia. Deixa eu escrever aqui. Então, adoção internacional laudo, duração até 1 ano. Convenção de Haia. Isso é um H. Não sei se ficou parecendo um M, né? Tá? H. Ok? Então, países que tiverem inscritos nessa Convenção de Haia e tenham cadastro no Brasil. Segundo item, países, organismos que satisfazem condições morais brasileiras, quando qualificados padrões éticos, ou seja, respeito à ética internacional, cumprirem requisitos exigidos pelas normas brasileiras. Tá? Os organismos credenciados não poderão ter fim lucrativo, lucrar com a adoção, tá? Ser dirigido e administrado por pessoas imorais. Eles botam aqui idoneidade moral. Imoral, pessoa que tem o nome sujo na praça, pessoa que já deu golpe, que tem, né, passagem pela polícia, etc. Terceiro item. Submetidos à supervisão das autoridades do país quanto à sua composição, funcionamento e situação financeira. Ou seja, esses órgãos internacionais credenciados, eles têm que estar com uma situação financeira boa, tá? Próximo item. Apresentar à autoridade brasileira a cada ano relatório das atividades desenvolvidas. Ou seja, esses órgãos internacionais de adoção, todos os anos tem que enviar ao Brasil relatórios de suas atividades, tá? Próximo item. Relatório pós-adotivo semestral, com cópia para o Brasil, por 2 anos. Então, vamos dizer assim, a criança brasileira foi adotada por esse casal polonês. Cabe ao órgão público polonês que enviou aquele relatório para o Brasil, que eu falei, a cada 6 meses, esse órgão público polonês tem que enviar para o Brasil um relatório pós-adoção. Então, vamos lá. Então, esse órgão polonês
Meu exemplo, tá, gente? Por favor. A cada 6 meses, tem que enviar um relatório pós-adoção. A cada 6 meses. Isso durante 2 anos. Tá? Então, a cada 6 meses, esse órgão polonês, que enviou o relatório desse casal polonês que queria adotar, eles enviaram esse relatório. A partir desse momento, esse órgão polonês, ele assume esse compromisso. Se esse casal polonês conseguiu a adoção dessa criança brasileira, esse órgão polonês, ele assume esse compromisso de a cada 6 meses enviar um relatório pós-adoção. Por cada 6 meses eles vão manter o órgão brasileiro informado de como está sendo essa convivência familiar com essa criança brasileira. E isso durante o período de 2 anos, ou seja, 4 vezes, pelo menos, eles têm que enviar a cada 6 meses esse relatório, num período de 2 anos. Tá? Próximo item. Tomar as medidas necessárias para garantir que os adotantes encaminhem ao Brasil certidão de registro de nascimento estrangeiro e certificado de nacionalidade. Ou seja, eles têm que estar cadastrados corretamente com os documentos poloneses em dia. Tá? A não apresentação desses relatórios acarretará a suspensão de seu credenciamento. Esse órgão polonês, se acaso ele não enviar a cada 6 meses esse relatório de pós-adoção, num período de 2 anos, ele vai ser descredenciado, tá? Ele vai ser descredenciado. Descredenciado, tá? Ele vai ser descredenciado se ele não fizer isso. Ok? A renovação de credenciamento concedida mediante requerimento no Brasil nos 60 dias anteriores do término de prazo de validade. Então, deixa eu ler de novo, porque eu estou falando, essas leis são maravilhosas. A renovação do credenciamento concedido mediante protocolo brasileiro nos 60 dias anteriores ao término do prazo de validade. Ou seja, antes de terminar o prazo de validade do credenciamento desse órgão polonês, eles têm que dar entrada 6 meses antes para que seja renovado esse credenciamento. Tá? No caso desse órgão, se ele cumprir as atividades direitinho, tá? Ó, se ele não fizer isso, ele é descredenciado, mas vamos dizer que ele fez. Ele cumpriu direitinho o que tinha que ser cumprido. Então ele continua credenciado, tá? Ele continua credenciado, ok? Ele mandou 2 anos direitinho o relatório. Então ele continua credenciado, beleza. Só que esse credenciamento tem um prazo. Então, quando faltar 6 meses para acabar o prazo de credenciamento deles, eles têm que pedir renovação desse credenciamento, tá? Renovação do credenciamento. Ok? Transitado em julgado a decisão, a autoridade determinará a expedição de alvará com autorização de viagem, passaporte constando características da criança ou do adolescente, idade, sexo, cor, foto recente, impressão do seu polegar direito. A autoridade brasileira poderá a qualquer momento solicitar informações sobre crianças adotadas, tá? Então eu vou apagar aqui, que eu já vou entrar em outros assuntos. Se você é descendente de polonês, tá, gente? Se você é descendente de polonês e está assistindo esse vídeo, por favor, não é nada pessoal não, tá? Porque esse negócio da Polônia foi o primeiro país que veio na minha cabeça.
tá? Pode ser qualquer outro. Órgão polonês, órgão chinês, o que vocês imaginarem. Russo, tá? Não é nada pessoal. Então, a autoridade brasileira ela pode solicitar a qualquer momento informações dessa adoção. Então eles, por exemplo, vou dar um exemplo, gente. Eu já passei pela pós-adoção, a criança já está aqui. Vamos dizer que é um pai de família falando assim, né? Ele, a esposa e a criança adotada. Ele fala com a esposa: a gente já passou por esse processo de pós-adoção, eles já vieram aqui, tá tudo bem, né? Num belo dia, batem lá na porta dele. O órgão público brasileiro pode fazer isso, depois de, 8 anos, para ver como é que está a situação dessa criança. A qualquer momento eles podem ir lá, né, olhar essa criança, tá bom? A cobrança de valores por parte de organismos credenciados abusivos é causa de seu descredenciamento. Então, aquele órgão polonês, se eles cobrarem por essa criança brasileira um valor que seja abusivo, o que é abusivo no conceito legal? É algo que ultrapassa a média, que ultrapassa a tabela oficial, né? Se eles ganharem uma gorjeta ou um acréscimo aí, eles podem ser descredenciados. Uma pessoa não pode ser representada por mais de uma entidade credenciada em adoção internacional. Então, os estrangeiros eles têm que escolher um desses órgãos para representá-los. Se acaso esse vídeo eu sentir que vai ficar muito comprido, eu vou dividi-lo em partes, tá? Aí eu continuo essa lei no próximo vídeo, tá? Mas a princípio eu vou tentar ver até onde vai dar, tá? Ok. A habilitação de postulante estrangeiro terá validade de 1 ano. Ou seja, esse casal polonês ele terá essa habilitação válida por até 1 ano. Então, em 1 ano, eles vão ter que adotar. Se eles não adotarem, vão ter que passar novamente por todo o processo de habilitação. Então, casais estrangeiros, pessoas estrangeiras, né, têm a habilitação na inscrição para adoção de 1 ano. Se em 1 ano eles não adotarem, eles vão ter que passar por todo o processo novamente, tá? É vedado o contato direto de representantes de organismos com dirigentes de programas de acolhimento e crianças e adolescentes sem autorização judicial. O juiz é que vai ser a ligação entre esses grupos. Eu acho interessante escrever aqui. Então aqui, gente, representantes tá? Desculpa que às vezes eu me perco aqui. É tanta coisa. Aqui, achei. Então, representante de organismo, dirigente, de programas de adoção, né, deve ser, de acolhimento, crianças, adolescentes. Tá? Esses 3 grupos, segundo a lei, representantes de organismos, tá? Dirigentes de programas de acolhimento, crianças e adolescentes, eles não podem interagir diretamente entre si. Quem vai fazer esse link vai ser o juiz. Então eles vão, vou botar até outra cor para ficar mais nítido, eles vão relacionar-se com o juiz. Eles não podem interagir entre si diretamente. Porque senão, gente, sabe aquele jeitinho, né? Não vamos falar jeitinho brasileiro para não parecer preconceito ou racismo. Ou sei lá, né? Discriminação com o brasileiro.
Mas sabe aquele jeitinho que as pessoas dão, né? Vai que o representante organizacional entra em contato direto com a criança, aí já mostra pro casal, não passa pelo juiz, entendeu? Ou então o dirigente do acolhimento, né? Age direto com o casal, né? E bota a criança com o casal. Ou seja, tudo, qualquer interação que houver, tem que passar pela justiça, tem que passar pelo juiz, tá? Como forma o que? O juiz é o que aí? Ele vai impor o respeito à lei, entendeu? Não vai dar para esse pessoal todo aqui fazer aquele jeitinho, né? A criança vai interagir com isso aqui, aí eles dão logo pro casal, né? Não. Todos têm que passar pelo juiz. Vamos ler aqui para entender, ó. É vedado o contato direto de representantes com dirigentes de acolhimento, com crianças e adolescentes, sem autorização judicial. O juiz ele tem que autorizar, ele tem que estar a par, ele tem que observar que tipo de entrosamento aí está ocorrendo entre esses três grupos diferentes, tá? Eles não podem interagir entre si diretamente. É vedado sob pena de descredenciamento o repasse de recursos de organismos estrangeiros a organismos nacionais ou pessoas físicas. Ou seja, não pode receber dinheiro pelo processo de adoção. É vedado, sob forma de descredenciamento, o repasse de recursos de organismos estrangeiros a organismos nacionais ou pessoas físicas. Ou seja, gente, é fogo, eu vou apagar porque, né, a gente já vai mudar o assunto. Mas, pô, cara, chega aqui um americano, por exemplo, né? Chega aqui, ele quer um filho, uma criança de 5 anos, de preferência, dá 20 mil na mão de uma pessoa aí responsável por acolhimento. Não pode, gente, não pode, tá? É vedado. A organização não pode receber por adoção, não pode. É como se estivesse vendendo uma vida, vendendo uma criança, não pode. Isso é ilegal. Eventuais repasses serão efetuados apenas ao fundo, tá? Apenas ao fundo dos direitos da criança e do adolescente. Tá, não vou precisar escrever. Então, eventuais repasses somente deverão ser efetuados para o fundo dos direitos da criança e do adolescente, sujeito às deliberações do Conselho de Direitos, ou seja, esse dinheiro, se acaso for necessário realizar algum tipo de pagamento, esse dinheiro irá para o fundo dos direitos da criança. E quem vai controlar, né? Então vamos lá. O dinheiro foi necessário cobrar uma taxa, tá? Dinheiro. Ele vai entrar no fundo. Esse fundo dos direitos da criança e do adolescente. E quem vai determinar como esse dinheiro vai sair vai ser o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, quem vai determinar a saída desse dinheiro vai ser o Conselho. Então, esse Conselho vai controlar. Quando o dinheiro entrar, ele vai direto para o fundo de direito da criança e do adolescente. Mas na hora de sair, ele tem que o quê? Tem que passar pelo Conselho. Ele tem que passar pela autorização do Conselho para ele poder sair. Acho que vai ficar melhor assim, né? Ele tem que passar pela autorização do Conselho para poder sair desse fundo, tá? Ok. Nas adoções internacionais,
Eu até fiz uma anotação aqui, ó. Eu recomendo a vocês que estão estudando aí, eu sublinho e faço anotações, tá vendo? Eu traduzo nas minhas palavras. Vou até ler a anotação desse negócio do fundo. Recursos serão repassados apenas ao Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente e quem controlará será o Conselho de Direito da Criança e do Adolescente. Ok? Prosseguimento. Nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida, a autoridade do país de origem da criança será conhecida pela Autoridade Central Brasileira e determinará a expedição de certificado de naturalização provisória. Então vamos lá. Vou tentar fazer uns desenhos para ficar mais fácil. Vamos dizer que a criança, aqui é a criancinha, tá? Ela vem da China. Então, o país de acolhida é o Brasil. Tá? É aqui o Brasil. Ih, que vergonha, gente. Eu já ia desenhando a bandeira americana. Ai, que vergonha. É ao vivo, tá, gente? Não é programa de TV que é revigorado aí, não vou ser corrigido não, tá? Aqui, Brasil. A China, eu não me recordo direito da bandeira, então dá pra entender. Então, a criança chinesa, ela vem para o Brasil, país de acolhida. País de acolhida é o país que vai acolher essa criança, que essa criança vai ser adotada e, consequentemente, naturalizada. Tá? Naturalizada. Tá? Então, vamos lá. Nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida, a autoridade do país de origem da criança será conhecida pela Autoridade Central Brasileira e determinará a expedição de certificado de naturalização provisório. Tá? Então, essa criança chinesa ela vai vir para o Brasil, que é o país da acolhida, onde ela vai ser adotada, e aí ela vai receber um certificado de naturalização provisória. A Autoridade Central Brasileira, ouvida o Ministério Público, então a Autoridade Central Brasileira, ouvido o Ministério Público, deixará de reconhecer a decisão se a adoção é manifestariamente contrária à ordem pública ou não atende a criança ou adolescente. Na hipótese de não reconhecimento da adoção, o Ministério Público requererá o que for de direito para resguardar os direitos da criança ou do adolescente, comunicando à Autoridade Central Brasileira e ao país de origem. Se a adoção não for reconhecida, o Ministério Público, irá comunicar o Brasil e o país de origem. É o Ministério Público que vai dar essa notícia. Se a adoção não for reconhecida no Brasil, o Ministério Público vai comunicar a autoridade brasileira e a autoridade chinesa dessa situação, como é o exemplo. Nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida e a adoção não tenha sido deferida no país de origem, seguirá as regras da adoção nacional. Então, se o Brasil for o país de acolhida e a China não se manifestar, a criança está vindo para ser adotada aqui. Todos os procedimentos foram adotados e estão indo. E a China não se manifestou. Aí o Brasil vai usar a estrutura de adoção brasileira, tá? Já que a China se omitiu, eles vão utilizar a estrutura de adoção brasileira. É o que está dizendo aqui, tá?
Então aqui, ó, vou repetir para ficar bem fixo isso. Nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida e a adoção não tenha sido deferida no país de origem, seguirá as regras da adoção nacional, seguirá as regras brasileiras. No caso, o Brasil é o país de acolhida. A opinião pública é necessária para ocorrer a efetiva participação social. É o que ele fala aqui. Tá? O Conselho Municipal manterá registro das inscrições que farão e fará esse comunicado, né, ao Conselho Tutelar e ao juiz, autoridade judiciária. Eu geralmente boto juiz porque a autoridade judiciária, quando a gente faz resumo, ficam duas palavras grandes, né? Então eu boto juiz, já entende que é a autoridade judiciária. Os programas em execução serão reavaliados a cada 2 anos. Então todos os programas, eu vou apagar aqui que a gente já explicou essa parte, né? Então todos os programas relacionados à adoção serão reavaliados a cada 2 anos. Todos os programas serão reavaliados a cada 2 anos. Respeito às regras desta lei, como as resoluções do Conselho de Crianças e Adolescentes. Ele fala aqui de critérios de renovação. Para os programas de acolhimento, né, programas em execução serem renovados, né, na sua validade, o primeiro requisito é respeito às regras da lei, a eficiência do trabalho desenvolvido, ou seja, mostra resultado, respeita a lei e demonstra que está produzindo, que está mostrando resultado. E terceiro, índices de sucesso na reintegração familiar ou adaptação à família substituta. Gente, mais uma vez, reintegração familiar subtende-se família natural, a família que pariu essa criança, que gerou essa criança. Família substituta é a família adotiva, é os pais adotivos. Então, 3 critérios aí para renovar esses programas de adoção. Respeitar a lei, que todos os procedimentos sejam legais. Segundo, eficiência do trabalho desenvolvido, atestado pelo Conselho Tutelar e o Ministério Público. Então, o Conselho Tutelar e o Ministério Público vão dar ok aí, vendo que está sendo aplicado da forma correta. E terceiro item, serão considerados os índices de sucesso na reintegração familiar, que é a família natural, ou de adaptação à família substituta, que é a família adotiva. Aí ele fala, será negado o registro que não se adequar ou deixar de cumprir isso que eu acabei de explicar. O registro terá validade de 4 anos. O registro terá validade de 4 anos, cabendo ao Conselho Municipal periodicamente reavaliar a sua renovação. Então, 4 anos o registro desses programas ficará em plena atividade. Após 4 anos, eles têm que renovar essa validade a cada 4 anos. As entidades que desenvolvam programas de acolhimento deverão adotar os princípios. Gente, eu vou dar uma parada, eu vou ver se vai dar para continuar esse vídeo depois, tá? Um minutinho, se acaso eu precisar finalizar o vídeo, eu aviso, tá? É porque eu tô vendo a hora aqui, senão vai ficar muito extenso. Então tá. Então, gente, eu reli aqui esse pedaço para ficar bem claro pra gente. Os programas em execução,
serão reavaliados a cada 2 anos, tá? Esses programas serão reavaliados a cada 2 anos. Sendo que a duração máxima da validade desses programas é de 4 anos. Então, no máximo, em 4 anos, eles têm que solicitar essa reavaliação para que o registro receba uma nova validade, tá? Tem essa validade renovada, revigorada. E os 3 itens para que essa nova validade possa passar a vigorar, um novo prazo de validade, é aquilo que eu falei: respeitar as leis, tá? Mostrar eficiência. Então, um primeiro requisito: respeitar a lei, acima de tudo, nada ilegal, nada imoral. Segundo item: mostrar eficiência nesse trabalho, com a aprovação do Conselho Tutelar e do Ministério Público. Eles irão atestar a eficiência do trabalho. E o terceiro item é mostrar efetivamente os itens favoráveis de acolhimento familiar. Então aqui, ó, índices de sucesso na reintegração familiar ou na família substituta, que é a adotiva, tá? Então acho que aí fixamos bem, né? Lembrando que esse registro terá validade no máximo de 4 anos. E aí, em 4 anos, antes de completar isso, eles têm que pedir uma renovação da validade, tá? Que ela vence em 4 anos. Aí, quando tiver para vencer, eles têm que solicitar a renovação dessa validade. Ela vai ser mais para frente, né? Vai aumentar novamente o período de validade, tá? Então tá, um minutinho que eu vou tentar fazer um outro resumo aqui. Então vamos lá, acho que fazendo assim fica mais rápido e o vídeo não fica tão grande. As entidades que desenvolvam programas de acolhimento deverão adotar os princípios: preservação de vínculos familiares e reintegração familiar. Gente, o órgão público ele vai sempre tentar optar por essa opção, tentar verificar qualquer possibilidade de manutenção do vínculo dessa criança, desse adolescente com a sua família natural. Como eu já expliquei anteriormente, é mais econômico e é menos sofrido para essa criança, para esse adolescente. No entanto, se não for possível essa reintegração familiar, ou seja, na família de origem, na família que o gerou, haverá integração em família substituta, quanto esgotado essas possibilidades anteriores. Essa observação que eu botei é esse próximo item, ó, o dirigente de entidade que desenvolve o acolhimento, ele é equiparado ao guardião. Ele tem uma função similar, parecida ao de um guardião. O dirigente de uma entidade tem a função de guardião, tá? E remeterá ao juiz, no máximo em 6 meses, um relatório de cada criança ou adolescente acolhido para reavaliação. Então, o dirigente de entidade ele tem uma função similar à de um guardião. Ele vai enviar ao juiz, à autoridade judiciária, a cada 6 meses, um relatório sobre a situação das crianças, aqui ó, de cada criança ou adolescente acolhido e sua família para fins de reavaliação. Os entes federados promoverão permanente qualificação dos profissionais que atuam diretamente no programa de acolhimento, incluindo juízes, Ministério Público e Conselho Tutelar. O órgão público, de maneira geral, gente, sempre aplica programas de aprimoramento aos seus funcionários. Há sempre esse estímulo ao contínuo estudo e desenvolvimento. Isso não é nenhuma novidade. Salvo determinação em contrário,
as entidades de acolhimento familiar ou institucional estimularão o contato da criança ou adolescente com seus pais e parentes. Tá? Então, as entidades tentarão, salvo manifestação em contrário do juiz, as entidades tentarão estimular o contato da criança ou adolescente com seus pais e seus parentes. O descumprimento das disposições desta lei é a causa de destituição sem prejuízo da responsabilidade administrativa, civil e criminal. Lembrando, em outras leis fala que essas sanções, essas responsabilidades são independentes e cumuláveis entre si. Ou seja, o funcionário ele pode responder pelas 3 responsabilidades. Uma não exclui a outra, pois elas são independentes e acumuláveis entre si. O programa de acolhimento poderá, em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes sem determinação judicial do fato em até 24 horas, sob pena de responsabilidade. Então, deixa eu ver aqui direitinho, já volto. Continuamos na segunda parte, tá, gente? Realmente eu vou ter que parar agora. Continuo na parte 2. Grande abraço a todos e obrigada, gente. Bons estudos!